tudo bem? Bom, o grupo 3 vai apresentar sobre a arte contemporânea. Mas, para a gente entender o que é a arte contemporânea, a gente precisa entender o que aconteceu, quais foram os movimentos, acontecimentos que fizeram ela existir. Então, vem com a gente! Vamos de expressionismo até pop art, passando por movimentos que mudaram completamente o jeito de se ver e sentir arte. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho do expressionismo, que foi um movimento artístico e cultural que nasceu por volta ali de 1900. Ele surgiu na Alemanha, mas depois foi se expandindo para a Europa. Ele nasceu como uma reação do racionalismo e também foi contra a objetividade da época, porque o expressionismo ele é totalmente contrário a essas ideias. Ele mostra que nós devemos mostrar o que tem dentro de nós, mostrar o que nós sentimos e a nossa emoção, que é completamente diferente do que outras ideias, do que outros movimentos mostram. Como o impressionismo, ele conta da luz, da natureza, já o expressionismo não. Ele mostra a nossa agonia, o nosso medo, a nossa angústia. Ele mostra o que nós sentimos. E é isso que ele mostra mesmo. A gente pode observar em algumas obras, como o grito. Nós podemos ver que é um ato de desespero. Eu consigo imaginar assim. Mas também muita gente pode ter a sua própria ideia do que veio o grito. Então, para ficar melhor, mais fácil de entender, o expressionismo ele é sobre as nossas emoções, o que nós sentimos e o que vem de dentro da gente. Arte Nouveau ou Arte Nova foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX e se estendeu até o início do século XX. Ela se destacou por ser uma arte modernista que buscava romper com os estilos tradicionais e criar algo realmente novo. Esse estilo apareceu em várias áreas, na arte plástica, da arquitetura, da decoração, do design, das joias, até em móveis e cartazes. A arte nouveau é marcada por formas orgânicas e sinuosas, inspirada na natureza com flores, folhas e animais. As obras valorizavam a simetria, as linhas curvas e o uso de materiais modernos, como ferro, vidro, madeira e cimento. Além disso, a figura feminina e as cores frias essa é muito presente nas artes visuais. O movimento teve origem na Europa e foi influenciado pelo movimento inglês Art and Craft. Tá certo. O termo Art Nouveau surgiu em Paris em torno de 1900, com a galeria Maison de Art Nouveau. Entre os artistas mais conhecidos estão Tony Guard, Gustav Klimt, Alfred Musso e Kendall Gillian. No Brasil, o estilo chegou do Oriente Baile épico. Foi iniciado com construções como Cafeteria Colombo, do Rio de Janeiro, e a Vila Prateada, em São Paulo. A arte Nouveau representou uma transição importante entre a arte do passado e o modernismo do século XX. Ela mostrou que era possível unir beleza, função e modernismo, tomando a arte parte do dia a dia, e mesmo tendo durado pouco tempo, sua influência permanece até hoje no design, na arquitetura e na arte decorativas. O fauvismo foi um movimento artístico que surgiu na França por volta de 1905 e é considerado um dos primeiros passos da arte moderna. Ele recebeu esse nome porque os críticos chamavam os artistas de feras, justamente por causa das cores super intensas e do estilo selvagem das pinturas. A ideia principal dos fauvistas era se libertar das regras tradicionais. Em vez de tentar pintar a realidade do jeito certinho, eles usavam as cores de forma totalmente livre, escolhendo tons fortes e contrastantes para transmitir emoção. As pinceladas eram soltas, marcadas e os contornos das figuras ficavam bem definidos. O foco não era copiar o que eles viam, mas passar sensação, energia e expressão. O grande nome desse movimento foi Henri Matisse, que é considerado o líder dos fauvistas. Outros artistas importantes foram André Derain e Maurice. Todos eles exploravam muito a alegria, o movimento e a intensidade das cores, quebrando totalmente com a arte mais séria e escura que vinha antes.
Mesmo tendo durado pouco, o fauvismo foi super importante. Ele abriu caminho para outros movimentos de vanguarda, como o expressionismo e o cubismo, e marcou o começo de uma arte mais livre, focada na expressão individual e na experimentação. Essa mudança influenciou profundamente a arte do século XX. O cubismo é um movimento artístico que mudou a forma de representar a realidade nas artes. Em vez de mostrar as coisas como vemos normalmente, os artistas passaram a usar formas geométricas e mostrar vários ângulos ao mesmo tempo. De onde veio? Surgiu em Paris, no início do século 1901. Foi criado principalmente por Pablo Picasso. George Braque inspirou-se na forma geométrica nas ideias de Paul Cézanne, que já usava figuras simples na pintura. Cubismo no Brasil. Chegou ao Brasil por volta da década de 1920, influenciando artistas da Semana da Arte Moderna de 1922. O cubismo ajudou os artistas brasileiros a experimentar novas formas e estilos, rompendo com a tradicional Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Foram influenciados por ele, principais características: uso de formas geométricas, cubo, cone e cilindros, vários pontos de vista no mesmo objeto, poucas cores nas primeiras obras, cinza, marrom e bege, depois cores mais vivas e colagem. Artistas que vocês precisam conhecer: Pablo Picasso, George Braque, Tarsila do Amaral. Por que isso importa? Porque o cubismo mudou completamente a arte moderna. Mostrou que a arte não precisa copiar a realidade, mas pode criar novas formas de ver o mundo. Inspirou vários outros movimentos, como futurismo e habitacionismo. O surrealismo foi um movimento artístico e literário iniciado em Paris na década de 1920, dentro das vanguardas do século XX. Ele buscava romper com a lógica racional, valorizando o inconsciente, os sonhos e o irracional, misturando realidade e fantasia. O movimento foi influenciado pela psicanálise de Freud e surgiu no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, quando muitos artistas queriam novas formas de expressão, após a crise e a devastação da época. O termo surrealismo foi associado a Guillaume Apollinaire e o movimento se consolidou em 1924 com o Manifesto do Surrealismo, escrito por André Breton. Entre suas principais características estão imagens oníricas e fantásticas, elementos inesperados e desconexos, crítica ao racionalismo e uso da técnica como colagem, montagem e escrita automática. Entre os artistas mais importantes estão Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, Jean Miró e o próprio Breton. No Brasil, o surrealismo influenciou artistas como Tarsila do Amaral e Ismael Neri, que incorporaram elementos simbólicos e oníricos em suas obras. Bom, o dadaísmo foi um movimento artístico e literário que surgiu por volta de 1916, na cidade de Zurich, na Suíça, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu como uma forma de protesto contra a guerra e contra os valores da sociedade que, segundo os artistas da época, tinham levado o mundo ao caos. Os artistas dadaístas rejeitavam a lógica, a razão e as regras da arte tradicional. Eles acreditavam que, já que o mundo estava sem sentido, a arte também não precisava ter sentido. Por isso, suas obras eram cheias de ironia, humor, absurdo e improviso. Uma das principais ideias do dadaísmo era mostrar que qualquer coisa poderia ser arte, dependendo da intenção do artista. Um bom exemplo é a obra A Fonte, de Marcel Duchamp, que nada mais era do que um urinol exposto como escultura. Isso chocou o público e fez todo mundo repensar o que realmente era considerado arte. Além de Duchamp, outros nomes importantes foram Tristan Tzara, Hans Arp e Hugo Ball. Eles criavam colagens, poemas sem sentidos e performances em cafés e teatros, sempre tentando provocar e questionar a sociedade. O dadaísmo foi um movimento curto, mas muito importante, porque abriu caminho para outras vanguardas como o surrealismo. No fim, ele mostrou que a arte não precisa seguir padrões, ela pode ser livre, criativa e até mesmo caótica.
Sobre a arte contemporânea. Ela começou depois da Segunda Guerra Mundial e continua até hoje. Ela é sobre liberdade e criatividade, sem regras fixas. Cada artista pode escolher os materiais, técnicas e ideias que quiser. Ao contrário de outros períodos da história da arte, aqui o foco não é a beleza da obra, mas a mensagem que ela transmite e o impacto que ela provoca no público. Muitas vezes essas obras fazem críticas sociais e políticas, falando sobre consumo, meio ambiente e desigualdade e identidade. A arte contemporânea se manifesta de formas diferentes, como instalações que ocupam o espaço e permitem que o público participe, performance, pessoas usando o corpo como meio de expressão, arte digital como novas tecnologias, arte de rua, que leva a criação de artistas para muros e espaços públicos. Entre os artistas mais conhecidos da arte contemporânea tem Andy Warhol com pop art e imagem de consumo, Yami Kusama, famoso pelas bonitas instalações imersivas, e entre outros, que tem vários que falam isso, tem os brasileiros que é Neto Neto, Beatriz Misneson, Vic Mux, que exploram cores, criatividade e interações com o público. A arte contemporânea ela é uma arte viva, diversa e interativa. Ela nos faz pensar, refletir e sentir o mundo de forma diferentes, novas formas, mostrando que a arte está em todos os lugares e que qualquer pessoa pode querer se expressar. A 33ª Bienal de São Paulo aconteceu em 2018 no Parque Ibirapuera e é considerada um dos eventos mais importantes de arte contemporânea do mundo. Essa edição teve como tema Afinidades Afetivas, inspirado nas ideias do escritor Van Gogh e do crítico de arte Mário Pedrosa. O objetivo foi destacar como as emoções, os laços humanos e as relações pessoais influenciam o processo criativo dos artistas. Diferente de outras edições mais políticas, a 33ª Bienal valorizou o afeto, a subjetividade e o sentimento como formas legítimas de expressão artística. O curador-geral foi o espanhol Gabriel Pérez Barreiro, que trouxe uma proposta inovadora. Em vez de escolher um único tema central, ele convidou 7 artistas para atuarem também como curadores. Entre eles estavam Sofia Borges, Waltércio Caldas e Cláudia Fontes. Cada um criou uma amostra própria, baseada em suas experiências e afinidades pessoais. As exposições apresentaram obras de estilo e linguagens diversas, refletindo a pluralidade da arte contemporânea. O público foi convidado a se conectar emocionalmente com as obras, interpretando-as de forma livre e pessoal. Essa abordagem tornou a Bienal mais sensível e acolhedora, aproximando a arte das pessoas e mostrando que ela não precisa apenas criticar ou provocar, mas também inspirar, acolher e emocionar. A 33ª Bienal de São Paulo foi marcada por propor uma nova maneira de olhar a arte contemporânea, ressaltando o poder do afeto e das conexões humanas. Com sua proposta poética e emocional, ela reforçou que a arte é também um espaço de empatia, diálogo e sensibilidade, onde as relações e os sentimentos têm tanto valor quanto as ideias e as técnicas. Agora iremos falar sobre a body art, que é um tipo de arte em que o corpo humano se torna o principal meio de expressão. Em vez de usar papel, tela ou escultura, o artista usa o próprio corpo para criar e transmitir mensagens. Essa forma de arte busca mostrar sentimentos, ideias e até críticas sociais, falando sobre temas como identidade, dor, beleza, liberdade e transformação. Ela surgiu nas décadas de 1960 e 1970. Em um momento de grandes mudanças culturais e sociais, muitos artistas começaram a usar o corpo como uma forma de protesto e expressão pessoal, rompendo com a arte tradicional e aproximando a arte da vida real. A body art tem algumas características bem marcantes. O corpo é o centro da obra e muitas das vezes são usadas performances, tatuagens, pinturas corporais, piercings e até modificações no corpo. Essa arte provoca, questiona e faz o público refletir sobre padrões sociais e estéticos. Entre os artistas mais conhecidos estão
Marina Abramovic, que faz performances intensas para testar os limites físicos e emocionais, Chris Burden, que colocava o corpo em situações extremas, e Orlan, que usava cirurgias plásticas como forma de arte para questionar os padrões de beleza. No Brasil, a body art também aparece em performances e expressões corporais ligadas à cultura e à identidade. Muitos artistas usam o corpo como uma forma de resistência, comunicação e expressão política. Em resumo, a body art é uma arte viva. Ela transforma o corpo em linguagem e faz com que cada gesto, marca ou ação tenha um significado. É uma maneira de mostrar que o corpo também pode ser arte, expressão e transformação. Hoje eu vou te contar um pouco sobre a pop art, um movimento que transformou o que a gente via nas propagandas, nos quadrinhos e até no supermercado em arte. O que é a pop art? A pop art surgiu lá pelos anos 1950 e 60, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. A ideia era simples, mas genial: usar imagens do cotidiano, tipos, produtos, celebridades e propagandas e transformá-la em arte. Era como se os artistas dissessem: por que só o que está em um museu é arte? O que está nas ruas também pode ser. Contexto histórico: depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou muito. Começou uma era de consumo, tecnologia e publicidade. Então a pop art veio como uma resposta divertida e colorida a tudo isso, meio crítica e meio celebração. Suas principais características: para conhecer uma obra pop art é fácil: cores vivas e vibrantes, imagens conhecidas como celebridades ou marcas, um toque de humor ou ironia e, é claro, aquele estilo gráfico que parece saído de um gibi. Artistas importantes: Andy Warhol. Andy é um grande ícone da pop art. Ele transformou produtos e rostos famosos, como o de Marilyn Monroe, em verdadeiras estrelas da arte. Suas obras repetidas e coloridas faziam uma crítica divertida à cultura de consumo e da fama. Roy Lichtenstein. Já Roy levou os quadrinhos para as galerias, como aqueles pontinhos coloridos e falas dramáticas. Ele mostrava que até HQs podiam ser arte de verdade. E tem também Tom Hesselman, que misturava objetos, corpos e propagandas. Suas obras falavam sobre a beleza e o consumo exagerado do jeito americano de viver nos anos 60. Impacto e legado: a pop art mudou totalmente o jeito como a gente vê a arte. Ela tirou a arte do pedestal e trouxe para o dia a dia e mostrou que é comum, o comum também pode ser extraordinário. Hoje o estilo aparece na moda, no design, nas embalagens de produtos e até nos memes que a gente compartilha nas redes sociais. Ou seja, a pop art nunca saiu de moda. Ela continua viva, jovem e pop. A performance é uma forma de expressão artística em que se utiliza o corpo como principal meio de comunicação. Uma performance pode combinar diferentes linguagens, como o teatro, dança, música e artes visuais. Essa expressão artística surgiu no final da década de 50, inspirando-se em movimentos como o dadaísmo, o futurismo e o surrealismo. No entanto, a performance ganhou mais força apenas nas décadas de 60 e 70, com o movimento Fluxus, tornando-se uma forma de arte contemporânea marcada por causar reflexão e crítica social. Por ter se envolvido em meio às transformações culturais do pós-guerra, a performance foi um tipo de arte no qual os artistas buscavam romper os limites da arte tradicional, expressando emoções, críticas e questões existenciais através do corpo. No Brasil, o estilo de arte já começava a surgir na década de 50. Flávio de Carvalho iniciou o movimento no país quando fez uma performance usando uma roupa feminina publicamente, questionando as normas de gênero e assim espantando o público. O artista fez parte do modernismo brasileiro e ficou reconhecido por suas experiências provocadoras e ousadas. Mais tarde, o grupo Rex, composto pelos artistas Wesley Duke Lee, Geraldo de Barro e Nelson Naylor, também realizou diversas ações artísticas, entre elas performances.
O grupo se destacou por apresentar irreverência, humor e crítica ao sistema da arte da época em suas performances, buscando sempre novos caminhos e formas de experimentação artística. Outra obra também muito conhecida nesse meio artístico é a performance de Yoko Ono, Cut Piece, em 1964, na qual a performer fica sentada na frente da plateia e ao seu lado há uma tesoura. O público é convidado a utilizar a tesoura para cortar as vestes de Yoko até deixá-la nua. A performance apresenta de forma ousada a violência contra os corpos das mulheres, refletindo sobre vulnerabilidade e sobre a própria experiência da artista no Japão pós-guerra.